Nós vamos orar também, primeiro. Amém. Deus, nós louvamos, nós agradecemos, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de servir ao Senhor, de aprender na tua casa, Deus, aprender no templo, junto com os irmãos. E pedimos que o Senhor possa nos orientar através do teu Espírito Santo a mais esse período que passaremos aqui, Deus, e que tudo que vemos a apresentar, a ouvir, a falar, seja para a glória do teu nome, e possa assim nos direcionar nas nossas ações, como servos, como igreja, como selecionados para dar continuidade à tua grande obra de redenção, e nos ajuda. Ensina-nos, é isso que nós almejamos, ser ensinados, como a tua palavra nos garantiu, que era a proposta em Mateus 28, ensinar tudo aquilo que nós temos ouvido do Senhor e aprender também. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos falando sobre missões, nós estivemos falando sobre o que é missões no início, depois entendemos que missões é alcançar ou não alcançado, esteja ele perto ou longe, com o Evangelho do Reino. Segunda aula nós estivemos falando sobre o motivo supremo de missões, que é o motivo de missões é levar a glória de Deus a todas as nações, revelar a glória de Deus em todas as nações, testemunhar a glória de Deus em todas as nações, povos, línguas. E eu sempre tenho colocado a frase, trazendo a evidência a questão de perto ou longe, porque a nossa proposta é que as nossas ações evangelísticas diárias sejam um grande projeto, assim, bem concreto na missão que Deus tem dado à sua igreja. E tenho sempre colocado isso com uma intencionalidade mesmo, de entender que nós estamos em missões, seja no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, a gente está cumprindo um propósito que não é nosso, e é um privilégio que Deus nos concedeu de caminhar com Ele, testemunhando da glória dEle. É um privilégio como igreja que nós temos, como servo. Então eu sempre enfatizo Ele perto ou longe para que entendamos que não há divisão. O peso de morrer para que a glória de Deus seja vista é tanto naquele que anda em países onde são perseguidos até a morte, quanto numa cidade como a nossa, aonde muitas das vezes a gente se entrega à própria morte no sentido dos nossos desejos, anseios. A gente entrega isso tudo ao Senhor para que isso possa ser mortificado em nós, para que um propósito muito maior possa estar vivo, que é o propósito de testemunhar da glória de Deus. Então, quando eu falo perto ou longe, porque tem diversas formas de você entender o que é morrer pelo Evangelho, é abrir mão das suas convicções e que confrontam as verdades de Deus, para que as verdades de Deus sejam mais prioridade do que as nossas verdades. E isso é um desafio para todos nós na cidade grande. Talvez muitos de nós seriam capazes de estar em qualquer lugar para morrer pelo Evangelho com alguém tirando a sua própria vida. Mas às vezes não consegue, na cidade grande, entender e entregar sua própria vida também à morte dos nossos desejos, anseios, para que a glória de Deus se manifeste. Então, por isso eu tenho essa intenção de sempre trazer a memória o perto longe, para saber que não há diferença no sentido de morrer pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho é abrir mão pelo Evangelho, para que a glória de Deus se manifeste. E existe uma missão, hoje a gente viu muito o pastor Moisés, ele direcionou para que nós estivéssemos meditando sobre Gênesis, e é muito interessante, a gente vai passar aqui, não vamos passar muito, a gente já tem aí pouco tempo, então a gente vai passar algumas questões relacionadas à base bíblica de missões, uma parte da base bíblica. A base bíblica de missões é toda a Bíblia, mas a gente quer direcionar algumas ações específicas sobre o que Deus ele começou a fazer, direcionando que ele tinha um propósito. Então a gente vai passar isso.
né? A Bíblia demonstra claramente que Deus tinha e tem um plano universal. E a gente precisa ver, de fato, como ele agiu para que esse plano universal fosse realmente acontecendo. Então, a gente vai ter a base bíblica de missões nesse sentido, de ver como é contínuo o que Deus tem feito, como é contínuo, como isso não é uma coisa nossa. E a gente precisa ver como Deus agiu na história, trazendo essa base dentro da Bíblia para essa continuidade em diversas questões. Mas precisamos entender, porque nós somos uma continuidade da ação de Deus. Deus, ele continua agindo para que essa promessa se cumpra. Ele continua agindo, agora de uma outra forma, através de nós, pelo seu Espírito Santo. Mas é ele que continua impulsionando a igreja a fazer, a cumprir o propósito. Não é uma ideia nossa, não é uma prerrogativa nossa. É ele que faz, ele continua fazendo. E a história mostra isso claramente. E a gente vai ver por Gênesis, começando por Adão, né? A gente viu aqui a história da criação do homem, o homem pecou, o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Foi lido 2 vezes aqui uma coisa que é muito interessante sobre a ordem que Deus deu ao homem quando o criou, como deu a ele poderes sobre todas as coisas, e falou no sentido de crescer e multiplicar e encher a terra. Né? Foi um dos mandamentos que Deus deu ao homem. A gente brinca muito com esse crescer e multiplicar e encher a terra, quando a gente vê às vezes a procriação né, pessoas com muitos filhos, a gente costuma dizer assim, os antigos, né, tinham 11 filhos, 10 filhos, 12 filhos, e assim, entenderam bem como é que era isso. O povo de Israel também foi um povo bem fecundo. Isso intimidava até as nações que às vezes aprisionavam ele, porque eles eram pessoas realmente que reproduziam bastante. Mas está centrado lá, tanto a gente pode olhar na questão da mulher, naquela época, o que mais feria a mulher era não poder ter filho, né? Isso era algo que realmente trazia para ela um desconforto muito grande, e até uma forma de exclusão, né? A mulher que não poderia ter filho, isso era um mal muito grande. E quando a gente vê Deus com a proposta dele, eu sempre digo que Israel não foi uma nação que Deus escolheu. Israel foi uma nação que Deus realmente gerou e criou, né? Porque as mulheres as matriarcas eram estéreis, então ela foi fruto do milagre de Deus. Então Deus quis para que essa nação pudesse anunciar a glória dele. Então tudo isso faz parte de um propósito. Porque Deus, ele lá em Gênesis 3,15, ele fala, Deus promete que o Salvador do mundo, ele sairia da descendência de Adão e Eva. E a gente consegue enxergar então que Deus tinha uma proposta de que o homem fosse salvo, toda a humanidade. Da mesma forma, a gente, em alguns estudos, a gente fala muito, e a própria Bíblia também explica muito sobre isso, sobre a questão de nós nascemos em pecado. Se Adão pecou, toda a humanidade pecou. E a gente tem isso como injusto, né? E aí a gente vê, às vezes, também, por causa da presença de Jesus Cristo como homem perfeito, por causa disso também todo homem pode ser redimido nele. Então, acaba que não foi injusto, acaba que a gente tem uma proposta de salvação. Então, tudo isso é uma base que a gente tem para que Deus, ele fez o homem, ele tinha uma proposta, ele tinha um projeto, porque Deus é um Deus que já tinha projetado o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O homem peca no decorrer da história e Deus revela a sua missão. Ele revela que ele está em missão desde o início, antes do versículo do Gênesis capítulo 3,15, a gente vê no versículo 8, versículo 9, que antes disso, o próprio Deus procura o homem. Deus, ele começa, ele dá início a sua missão de procurar o homem se esconde de Deus, mas Deus o procura, e ele fala, Adão, onde tu estás? Então mostra que Deus é o primeiro a procurar o homem perdido. O homem está perdido e Deus se manifesta em procura do homem. Ele estava acostumado, ele fez o homem para desfrutar da presença dele, da glória dele, aquela aparição que ele tinha de conversar, de falar, e aí ele vai lá e procura, Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Então é um projeto, né?
E aí depois ele vem com a promessa que da mulher sairia o Salvador, aquele que iria redimir, destruiria, né, o diabo lhe feriria o calcanhar, ele pisaria a serpente. Então a gente trabalha em cima dessa promessa, e essa promessa foi se cumprindo. Mas essa promessa foi se cumprindo, mas até que Jesus viesse como cumprir essa promessa, houve uma trajetória. Então a gente tem na Bíblia, não só os patriarcas, a situação de que a gente vai dar uma observada aqui, mas a situação também de profetas, de reis, tudo revelava uma missão que Deus tinha como propósito de mostrar o seu reinado, a sua forma de reinar. Essas questões todas, elas são apresentadas na Bíblia, ela é uma sequência. Então, a base bíblica de missões no Velho Testamento, ela é ampla, porque na base bíblica de missões do Velho Testamento é toda a Bíblia, toda a história de Deus, porque a Bíblia não conta a história do homem, sabe? Às vezes porque são diversos setores, são diversas gerações passando. Então a Bíblia, o ponto central da Bíblia não é o homem, o ponto central da Bíblia é Deus, entendeu? Então a Bíblia revela a história de um Deus que criou o homem e resgata o homem. Então não é sobre o homem, é sobre Deus. Então toda a Bíblia ela acaba revelando a grandeza e a glória de Deus. Então a base bíblica de missões é enxergar o que Deus está fazendo em todas as etapas da nossa vida. E aí você tem como entender que é Deus que está se manifestando e se revelando a nós através das Escrituras, para a gente entender que sobre Ele está todo o controle de todas as coisas. Então isso acontece, a gente vai vendo isso, ó, a gente vê a situação do pecado do homem, quando o homem pecou, e a promessa de Deus, aí a gente, depois há um processo de diversos acontecimentos nesse período, e depois a gente chega até Noé. E a gente vê a mesma promessa que ele fez lá com Adão, né? Crescer, multiplicar e encher a terra. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Eu não sei se vai conseguir. Gênesis capítulo 9, agora chegou reforço ali, né? Chegou reforço agora, fui privilegiado. O pastor Moisés não teve, eu tive reforço ali agora. Gênesis 9, capítulo 1, Gênesis capítulo 9, versículo 1, que fala de crescer. É uma aliança que Deus faz. Deixa ali, pode deixar ali, deixa ali. A aliança que Deus faz, né? Ele fez quando criou o homem teve a trajetória, pecou, e dentro dessa trajetória a gente começou a ver a civilização sendo colocada em evidência, a civilização já trazendo sobre ela, e importante é que foi falado aqui, sobre o poder que Deus deu ao homem, de poder sobre os animais, sobre a terra, sobre todas as coisas, né? Então, quando alguém entrega na mão de alguém algo e dá poder sobre ele, é como se você tivesse, dá nome aos animais, dá tudo. Quando o homem peca, ele coloca em desarmonia tudo aquilo que está sobre o domínio dele. Então, na realidade, é por isso que a gente sempre tem falado que Deus ele não quer redimir somente o homem, ele quer redimir toda a terra, ele quer redimir todas as coisas, reconciliar com ele todas as coisas. Ele entregou ao homem a terra, os animais, deu ao homem. O homem peca e querendo ou não, é quando você... trazendo assim uma explicação bem simplista, é quando você tem a sua família e um homem comete alguma coisa e toda a família sofre por causa daquilo que ele cometeu, entendeu? Então é um processo em cadeia, é um processo que acontece naturalmente na sua casa. Se você for mal e acontecer alguma coisa, tudo que está na sua casa também entra em desarmonia, é um processo, entendeu? Então se nós dominamos alguma coisa e acontece alguma coisa na nossa vida, tudo que nós dominamos entra em um processo de decomposição, desorganização, entra no processo. Então, na realidade, ele traz essa figura de Adão e Eva, e do homem vir, essa redenção, vir o Messias, o Salvador, e é interessante, porque na realidade essa pessoa também vem com ela todas as coisas que ela foi entregue na mão dela, uma reconciliação muito mais ampla do que a gente pensa. Então, aí a gente vê, por causa desse pecado que aconteceu, e a gente vê já nas demandas em seguidas, os processos que a civilização vem sofrendo por causa disso, entendeu? E tem outras coisas que a gente estava conversando ali com o Diácono Jorge, que pode entrar no meio disso, mas a ideia é a gente saber por que a gente está envolvido nessa missão e como é que Deus se manifesta nessa missão. A gente vê no capítulo 9, assim, e abençoou Deus a Noé, e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então ele traz a mesma coisa que ele falou quando criou o homem.
Então, o processo de pecado não tira o propósito central de Deus, entendeu? Então, Deus continua no propósito central. Logo em seguida, a gente vai ler em Gênesis, a gente pode até ler alguns interessantes. Vamos ver o versículo 8. A gente vê assim, Deus, para a gente poder ter uma base aqui de como Deus é excelente, maravilhoso, tremendo, para deixar a palavra. Bota o versículo, nesse mesmo capítulo, versículo 8. Travou? Aí travou. Quando eu venho, é aquilo, veio agora a pessoa para tratar, o computador trava. São um processo em cadeia, entendeu? Mas lê o versículo 8 para mim, alguém aí. A gente está sempre, ainda bem que Deus, ainda bem que... O 8, lê o 8 e o 9. Então, Deus está falando da aliança, da nova aliança que ele faz. Ó. Teve a situação com o homem, pecou, né, saiu da presença de Deus, Deus vai lá e faz uma promessa ao homem, e depois ele vem renovando essa promessa, Deus vai se manifestando no decorrer de tempos diferentes, situações, já são gerações, primeira geração com Adão, segunda geração com Noé, segunda geração aqui no nosso estudo, tá? A gente tem diversas gerações passando. Mas a segunda promessa aqui, depois do dilúvio, depois daquela destruição, ele vai e faz uma promessa. Aí a gente passa por um processo de decomposição de moralidade também na humanidade, essas questões todas. A gente chega até a situação da Torre de Babel, onde o homem equivocadamente já se estrutura numa linguagem única para poder alcançar os objetivos de chegar ao céu e a questão toda. E a gente lê aquela situação da Torre de Noé. Até então a gente estava falando de civilizações, mas que estavam se expandindo, porque Deus também fala aqui que é da semente do próprio Noé. Então ele tem 3 filhos que são a semente são as pessoas que povoam a terra naquele tempo. Então Sem, Cã, Jefé, e aí eles são as pessoas e tem a linhagem ali que chega até a linhagem de Abraão, dessas questões todas. Então, mas são as pessoas que começam a povoar a terra. Mas até então a gente fala de civilização, a gente não fala de povos. A gente fala de uma civilização que está entrando em decomposição no sentido de qual é o propósito central de Deus, mas Deus não sai do controle, ele não sai do controle da proposta dele. E ele chega à Torre de Babel e em seguida ele chama Abraão, e agora nos dando um propósito mais amplo. Sabe, a gente quando vê a situação da Torre de Babel, e a gente vai lá para Gênesis capítulo 12, a gente vê lá, trata do chamado de Abraão para construir uma nação que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Deus agiu sobre este povo para torná-lo nação sacerdotal. Então, o que Deus manifesta aqui é que aí ele já fala, quando ele fala para Adão e para Noé, ele fala que crescer e multiplicar e encher a terra. Ele não está pensando em um grupo fechado, ele está pensando em todas as pessoas, todo ser humano. Então, a ideia dele é sempre universal. Deus tem uma missão e ele mostra isso, que é sempre universal. Ele não tem uma proposta de o povo de Israel ser o exclusivo família de Deus, não. Ele trata sempre de um resgate total, toda a humanidade. Sempre foi uma proposta de toda a humanidade. Aqui a gente não está falando se toda a humanidade vai ser salva, eu estou dizendo que sempre foi uma proposta de toda a humanidade. Então aí ele faz isso em Adão e Noé. Quando chega em Abraão, ele faz uma proposta, mas ele já muda o discurso de um povo, aí ele já divide. Por quê? Porque a gente sabe que lá na Torre de Babel, ele dividiu as pessoas em línguas diferentes. Desçamos e confundamos, né? Eu acredito que o pastor Moisés deve trazer muito esclarecimento sobre esse desçamos e confundamos a língua, quando ele estiver falando síntese da Bíblia, fazendo um apanhado mais apurado, deve chegar nessa questão. Mas desçamos e confundamos a língua e separa, e aí já não se entendiam mais. Então ele se divide em povos, mas logo em seguida ele vem com o plano dele. A ideia aqui é saber que Deus não perde o controle da promessa dele, ele não perde o controle da posição que ele tem. Ele sempre está em missão, resgatando e mostrando que ele continua sendo o Deus que tem um propósito final, e esse propósito vai se cumprir. E quando eu falo isso, é porque nós precisamos entender que, e aí eu trago sempre para perto, para longe e para perto, porque entender que nós somos parte de que Deus está fazendo para um todo.
entendeu? Nós somos também instrumentos na mão de Deus para um todo, não apenas para uma coisa fechada. E ele chega lá em Gênesis, nessa questão, e ele fala, né, chama Abraão, e aí é o chamado de Abraão, e a gente já tem ministrado muito sobre isso, aqui na própria igreja, sobre essa bênção. Já destravou ali? Não? Senão a gente ia ler Gênesis 12, 1 e 3, que eu acho essa mensagem excelente, mas eu vou ver se alguém com uma voz alta aí pode ler, porque para a gente que entende aí ser inserido na proposta de Deus, essa é uma leitura extremamente abençoadora para a gente. Quem pode ler Gênesis capítulo 12, de 1 a 3? Então, ele fala de diversas coisas, e a gente vê que Deus fala no imperativo muito forte, na chamada dele, no convite dele, no privilégio que nós somos de ser convidado a entrar na missão que Deus já estava fazendo antes dessa passagem aqui. Deus já estava construindo a missão e mostrando que ele estava no controle de toda a missão dele, que a missão dele não tinha sido sequer tocada por causa das situações que aconteceram. A missão dele dava continuidade. Mas chega aqui, ele traz o homem para participar com ele. Então é um privilégio. Eu me sinto privilegiado quando eu vejo essa leitura, essa passagem aqui, no sentido de como ela tem se desdobrado durante a nossa vida. Mas aí mostra bem também, nessa passagem, Deus é muito imperativo. Ele traz o homem, mas ele é muito imperativo na posição dele. Abençoarei, fartei, engrandecerei. Ele fazendo o tempo todo, eu vou fazer muita coisa através de você. Não, e a revelação, porque aqui era um chamado. Abraão até então estava ouvindo o que Deus estava falando para ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele vai fazer o que ele fala. Então ele fala na obediência, mas ele fala também da posição que ele vai ocupar nessa missão que ele está dando ao homem para participar com ele. Engrandecerei o teu nome, ele vai fazer, ele vai fazer. O que ele está dizendo é que você obedece, abre mão, sai do seu posicionamento, mas eu vou fazer. Ele declara o tempo todo que eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, tu serás uma bênção. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entendeu? E então ele não participa a autoridade de quem está fazendo a missão. Por isso que a missão nunca sofre por causa das questões climáticas, sociais, políticas, seja qual for a situação que o mundo possa estar vivendo, as coisas que Deus está fazendo vai chegar até o final. Entendeu? O que Deus está fazendo não vai ser corrompido e nem vai ser destruído por causa da situação que a gente vive. Isso a gente pensar numa coisa dessa aí é loucura. Loucura não é pensar que Jesus Cristo, loucura é pensar que Deus, por acaso, vai ficar limitado às questões climáticas, sociais, políticas, emocionais, e alguma coisa vai ser tocada naquilo que ele está fazendo. Não vai. Não vai. Não vai. Então você está envolvido numa missão que não vai falhar. Você está envolvido num projeto que não terá falha. Não terá contratempo, entendeu? Não terá contratempo. Então, quando você, de repente, entende isso, você está num campo, seja lá qual é a situação que esteja vivendo ao seu redor, e você entende que você está numa missão muito maior, por isso a posição de evangelismo precisa entender esse todo, para a gente não ficar mastigado, ou destruído, ou distorcido por causa de algumas questões que a gente não vê resultado. A gente só tem que continuar, porque o movimento que Deus está fazendo é muito maior por causa da nossa vida, mesmo perto, entendeu? Mesmo perto, a gente não está aqui vivendo em cima de algo que os nossos olhos estão observando que está inadequado ao poder de Deus. Eu que preciso rever mais ou menos se eu entendi a missão que eu tenho envolvido nela, entendeu? Quando eu faço evangelismo com um grupo de crianças,
quando eu faço evangelismo na praça, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Porque se eu entender o que eu estou fazendo, a missão é um sucesso. O evangelismo é um sucesso. Eu só preciso saber o que Deus fez no decorrer da história, que nada tirou o sucesso da grandeza e da história que Deus está fazendo. Ainda que o mal se manifeste para tentar interromper. O mal não é páreo para a glória de Deus. O mal, ele não é páreo para a glória de Deus. Não é. Não esbarra na glória de Deus. Deus nos ensina muito através das coisas negativas, né? Através dos acontecimentos, das adversidades. E a gente está vendo isso aqui quando a gente fala da grandeza de Deus, de como se comunica com os anjos, as questões todas. A gente está vendo isso em Gênesis. Então a gente consegue entender isso. Voltou? Voltou? Vamos ler aí essa geração sacerdotal para a gente entender aí de Israel. É Gênesis 19, 4 a 6, para a gente entender que nós somos uma geração sacerdotal aí. A gente já leu Gênesis 12, 1 e 3. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens do Sodoma, desde o moço até... Não, é Êxodo 19, foi mal, eu botei errado aqui, é Êxodo 19, 4, tá? Êxodo 19, 4, 6. Estou falando já que a questão de Sodoma e Gomorra aqui, são questões que a gente... Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, esses somos nós, chamados para a glória de Deus, chamados para testemunhar da grandeza de Deus. Deus faz essa aliança com o povo, essa aliança com... E a gente tem, dentro do próprio povo de Israel, algumas divisões, levitas, sacerdotes, essas questões todas, mas ele mostra isso com muita propriedade de quem nós somos, quem nós representamos, o que somos, como somos, e essa questão de ser uma bênção, ser uma bênção. Eu sempre tenho um livrinho que eu leio, né? 5 razões para amar Israel. E às vezes a gente, não que traga para Israel um peso de ser a nação, não, porque foi um povo que Deus realmente constituiu para manifestar a glória dele, tem que ter os seus méritos, porque através de Israel nós aprendemos muito sobre Deus. E abençoar, mas aí eu posso pegar então essa possibilidade de ser enxertado e pensar quem eu sou no meio da cidade que eu vivo. E aí eu penso no perto e no longe, porque quem eu sou no meio da cidade que eu vivo, uma cidade tormentada pela prostituição, pela imoralidade, pela covardia dos poderosos, seja lá pelo mal que coisa, e quem eu sou? Você é um canal de bênção para todos esses povos, entendeu? Para todas essas classes que a gente tem na sociedade. Você não é um julgador deles, não é um juiz, mas você é um canal de bênção. Você é a geração que Deus escolheu para estar nesses lugares, para poder trazer a bênção de Deus para essas pessoas, mantendo-se obediente aos princípios daquilo que Deus está fazendo hoje, no dia de hoje. Então, os períodos também que nós tivemos do rei, né? O reinado deles, como Davi e Salomão, significava o propósito de um domínio universal de Deus. Os salmos falam de adoração devida a Deus por toda a terra, como o Salmo 2, Salmo 33, Salmo 66, Salmo 72, etc. Na consagração do templo, 1 Reis, na consagração do templo, 1 Reis, olha, já fala também aí, revela uma coisa muito interessante. Em 1 Reis, capítulo 8, 43 e 60, quando está lá consagrando o templo, uma das orientações que nós vemos ali é que os estrangeiros também teriam acesso. Então Deus aqui manifesta mais uma vez que a proposta dele é que a casa dele seja abrigo para todos os povos, não apenas para um povo escolhido, não apenas para a centralização de um povo. Nos dias de hoje, se a gente pensar que
que nós somos privilegiados e eles estão lá fora, e a gente não entender que eles também têm direito a desfrutar daquilo que a gente está desfrutando hoje na presença de Deus, talvez vai faltar a paixão na hora de revelar a glória de Deus para eles, entendeu? Porque, sabe, quando fala lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, quando fala daquela questão de Deus ensina que antes de tudo que se faça orações, ações de graça e súplica por todos os homens, para que todos os homens venham ao conhecimento da glória de Deus, e ali ele começa discorrendo, lá no versículo 8, ele fala que, e não levanteis, orando em todo tempo, levantando mão santa, sem ira e sem contenda no coração. Às vezes a gente vai a Deus orar ou manifestar a glória de Deus para as pessoas com ira e com contenda no coração. A gente não está transmitindo a posição que a gente ocupa de ser bênção para aquelas pessoas. A gente está transmitindo um juízo que não nos pertence. Que o que nos pertence para proclamar é exatamente a glória da misericórdia e graça do Senhor que nos alcançou também. Mas a gente às vezes levanta mãos santas com ira e com contenda no coração. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente pode não estar revelando, a gente não está transmitindo a essência daquilo que nós temos que transmitir, que é a manifestação da glória de Deus. Então a gente precisa ter isso, porque isso também faz parte do conteúdo da nossa missão, sabe? A gente tem um conteúdo para levar, um conteúdo que nos alcançou, o conteúdo da misericórdia, graça, bondade e amor de Deus nos alcançou. A gente tem palavras de juízo, tem sim, a própria Bíblia é a palavra de juízo, mas a intencionalidade que nós temos que ter em que a missão alcance o não alcançado, ela é ampla na manifestação da graça que também chegou até nós, e nós também não éramos merecedores dessa graça. Entendeu? Então, a gente tem uma base bíblica mostrando que Deus é o Deus que tem tudo no controle. A gente não pode fugir dessa essência de Deus. Então, seja Ele constituindo reis e sacerdotes, seja Ele constituindo profetas, Ele sempre tem um propósito de que os ensinamentos dele chegam com tanta propriedade que nós possamos reproduzi-los com a propriedade de Deus, a mesma que nos alcançou. Não a gente tomar um local que não é dele, que não é nosso, que é somente dele, sabe? A gente vê também, a gente vai ver as bases bíblicas de missões do Novo Testamento, a gente vai ver como Jesus Cristo também foi duro em algumas situações, mas como ele ensinou também as pessoas a entender que a misericórdia de Deus é a graça, que não é um juízo que você faz sobre as pessoas que estão lá fora, não é o juízo que você proclama. Ele está na Bíblia já, entendeu? Ele está na Bíblia já, mas a essência do resgate é a essência da graça e misericórdia. Nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus, Deus, Ele não abriu mão da missão dele. E Jesus não veio no melhor período ou no pior período, Ele veio no pior, porque todos nós estávamos sem salvação. E às vezes, a gente até se utiliza disso, não trazendo isso para um campo de teologia, mas a gente se utiliza de fazer essa menção sobre Ele é o mais transcultural que tinha, que uma das maiores barreiras. Ele tinha toda a sua glória. Na grande oração de Jesus Cristo, ele fala: agora torna a dar-me a alegria e a glória que eu tinha antes de vir, né? Ele orando ao Pai, em João 17, a glória que eu tinha antes de tudo, sabe? Ele abriu mão dessa glória para vir até nós. Transculturalmente, isso aí é uma barreira que só ele poderia transpor, até porque só ele ocupava aquela posição. Então, a gente precisa entender que para chegar a essas pessoas que estão lá onde a gente está condenando, existe uma barreira muito grande, mas que ela precisa se transpor, a gente precisa transpor ela. E a gente só consegue transpor ela se a gente vê o que Deus estava fazendo no decorrer das épocas, entendeu? No decorrer do tempo. E a gente começa a ver. E aí Deus vai lá e se manifesta. Esses versículos que eu estou falando, depois eu vou passar para vocês. Tá? Eu acho que eu esqueci. Hoje eu vou passar o dia semana passada e depois eu passo esse aqui. Hoje ainda. Os estrangeiros estão incluídos entre os que buscariam a Deus naquela casa. E aí a gente consegue entender a grandeza de um Salmo 96, né? E anunciar a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas, entre todas as nações. A gente vê que há uma proposta de Deus
para todos os povos. A missão de Deus no Velho Testamento já alcançava todos os povos. Por mais que ele constituiu Israel fruto de milagres, né? Fruto de bênção mesmo, da a ação de Deus em trazer à existência o que é inexistente, as possibilidades que eram inexistentes para aquelas matriarcas, Deus trouxe para ela. E a gente, por isso que quando o pastor falou que vamos meditar sobre Gênesis, vamos ler, é riquíssimo a gente ver a forma com que Deus lhe deu, e tem uma visão do que Deus estava fazendo em cada uma dessas passagens. Por que Deus se manifesta revelando a Abraão daquela forma assim tão sobrenatural, tão soberana dele, e ele se coloca daquela forma como amigo. Eu não vou fazer nada sem antes revelar. Por que Deus se coloca daquele jeito tão complacente com Abraão? O que ele quer nos mostrar nos dias de hoje, em todas as dificuldades, entendeu? O que ele quer nos mostrar? A gente precisa visualizar um Deus que estava em missão e tudo estava ligado ao propósito de realizar o que ele estava querendo realizar. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa meditar sobre isso, a gente precisa viver isso. Observar a história e observar os próprios profetas. Você já notou que os profetas não se limitavam a falar somente por Israel? Eles anunciavam a promessa de Deus a outros povos. A gente vê isso em Sofonias, Jonas, Abacuque, Amós. Então, sempre promessas, e eu vou estar passando esses versículos para você, que a gente já está estourando nossa hora. Sempre passando isso, para que a gente possa meditar. Nossa vida aqui hoje é falar de missões, e a gente quer correr com um pouco de missões para a gente depois parar bastante tempo na evangelização, nas ações que são nossas. Mas falar da evangelização, ela é uma continuidade da missão que Deus estava fazendo. Então, a gente precisa ter uma base firme sobre Deus fazendo, para a gente entender o que nós estamos fazendo com o que Deus estava fazendo e nos ensinou a fazer tanto tempo, entendeu? Então, a gente chegar em Jesus Cristo, a gente chegar na manifestação de um Cristo vindo como homem, Deus manifesto na terra como homem, habitando no meio de nós, atuando, evangelizando, mostrando a graça, a misericórdia, o amor e ensinando com propriedade, com autoridade também aos seus discípulos, mas sempre prevalecendo que o final já está no domínio do Pai, do Criador. Ele tem sobre todas as coisas, e nós temos o privilégio de trabalhar, de atuar, de ser participante de um grande mover que Deus já está fazendo e não vai deixar de fazer. Então a missão ela é grandiosa por causa disso, sabe? E a missão ela alcança pessoas como eu e você. Ela alcança pessoas que quando a gente olha na Bíblia, a gente vai... Depois eu vou pegar um artigo e vou depois passar para vocês um artigo. Quando a gente olha na Bíblia, os discípulos que tiveram mais próximos de Jesus, imperfeitos, em alguns momentos você pode até isso, eu sei que acontece isso com pessoas, se achar melhor do que alguns daqueles que se manifestaram ali, você às vezes se acha melhor do que eles, porque eles fazem coisa que você, assim, eu jamais faria uma coisa dessa aí, os discípulos que andaram com Jesus fazer uma coisa dessa aí, mas querido, a história deles é linda, a história deles é linda, a história deles é maravilhosa. São pessoas que tiveram seus sacrifícios por amor ao Evangelho, sofreram, morreram por aí. Ver de repente um que não está no quadro dos discípulos, mas que era um homem de Deus ali, de repente Estevão, morrer apedrejado. Gente, isso é muito tremendo, gente. E você pode pensar que isso não está acontecendo nos dias de hoje, isso está acontecendo não é nos países perseguidos, não é nos países onde a morte já é iminente, porque às vezes a gente está vendo lá pessoas morrendo, e às vezes são católicos. Esses dias eu conheci uma missionária católica, e ela estava vindo, ela estava num trabalho lá na Tunísia, ela estava vindo também, aí estava aqui no Rio, a gente estava conversando, e ela falando da perseguição, falando do catolicismo, né, aí eu explicando algumas coisas, né, falando os diferenciais que a gente fala naturalmente, e ela falando lá dos missionários que foram mortos, né, católicos. Missionários são mortos também, católicos. Estão morrendo também. Tem países que não está. Então ela falou assim, o pai dela está aqui agora, e a gente começou a conversar. Eu conheci ela naquele dia, a gente começou a conversar. Ela falando do trabalho que elas fazem lá no campo. E eu falei assim, caramba, que coisa
Coisa linda, né? Falou assim, mas eu estou voltando agora. Aí ela vai passar um período no Ceará. Aí depois ela vai voltar. Aí, quer dizer, alguns países, a gente sabe que a gente teve, para entrar em alguns países, a gente tem parcerias para poder entrar, a gente tem parceria para sair, para fugir desses lugares. O catolicismo ainda, ele tem alguns países que é mais a menos para ele, por causa da estrutura. E às vezes, muitas vezes, a gente quer tirar pessoas de alguns lugares, a gente tira por meio deles. A gente vemos um grande resgate de pessoas que estavam em campos, na época que o Papa esteve aqui no Brasil, né? Tivemos grande resgate de pessoas. A gente não está aqui dizendo que eles estão certos ou que está errado, a gente está dizendo que a gente pode, a gente se utiliza de muitos recursos para poder ver a glória de Deus se manifestando, entendeu? E aí a gente trouxe, aqui para o Rio de Janeiro mesmo, veio pessoas naquelas caravanas ali, porque só conseguiu sair da perseguição, porque estava ferrenha, por causa da cobertura que teve do pessoal dos católicos. E às vezes acontece isso no campo, isso é normal. No campo é muito normal a gente ver. Isso está tirando a glória de Deus? Não, Deus se manifesta de forma plena. A gente que precisa entender. Tá bom? Então eu queria passar isso para a gente. Eu estou sem óculos, eu não enxergo nada, né? 56. Então, passar isso, né? Entender que toda a história do Velho Testamento, ele tem um propósito central, ele tem um ensinamento muito, ele tem o prosseguimento de Deus sem ser, assim, embargado em alguma coisa. Deus não fica embargado, gente, sabe? Quando você for fazer, quando você faz um evangelismo, quando você evangeliza alguém, pensa numa coisa. Deus não está embargado por causa da dificuldade que você encontra, entendeu? A obra dele já está pronta. A gente às vezes fala de Apocalipse, a obra dele, o princípio e o fim já está. Então a gente está. Mas não é você também descansar, é você saber com prioridade, quando eu estava falando do artigo que eu vou trazer, é justamente sobre essa paixão apostólica. Por que ele tinha de diferente de nós? Se eles estão, comete mais falhas do que a gente, né? O que levou eles a, de repente, a entender, mesmo com as suas falhas, com as suas dificuldades, a morrer por Cristo? O que levou eles a morrer pelo Evangelho, entendeu? E aí eu vou trazer esse artigo para vocês, a paixão apostólica. O que levou eles a morrer pelo Evangelho? Se eles eram tão falhos como conosco, por que nós não somos levados, talvez, a isso? Ou, de repente, por que eu estou sendo levado e às vezes não tem resposta? Porque muitos de nós estão sendo levados à morte. Não morte física, mas morte de projeto, sabia? Você abre mão às vezes. Eu tenho que dizer que no meio de nós tem pessoas que pensavam uma coisa e hoje, por causa de Cristo, abriu mão de tudo para pensar outra. E eu quero dizer que Deus está sendo glorificado pela sua atitude de abrir mão de algumas coisas por causa do amor ao Evangelho, entendeu? Principalmente quando se diz respeito a você mesmo, abrir mão de você mesmo, sabe? E a gente fala tanto que a igreja não está caminhando e eu vejo pessoas abrindo mão dela mesmo por causa da glória de Deus, para que Deus se manifeste na vida dela. Nos dias de hoje, dentro dessa igreja que a gente tem falado tanto que ela está às vezes, porque está difícil, mas tem pessoas que você não sabe o quanto ela está se renunciando e se negando para continuar, você não tem ideia. Porque a gente vê tanto negativo e as informações do negativo quer tirar esse brilho de Deus de dentro da igreja. Mas se Deus está se manifestando dentro da igreja, é porque tem gente ainda que se rende a Ele e vê eles construindo um propósito. E está na hora de a gente pensar também quem somos nós nesse propósito. Está na hora de, quando eu for levar a palavra de Deus a uma pessoa, eu não pensar somente nela, eu pensar no Deus que agora deu uma oportunidade a ela e está usando a minha vida. É dizer, Deus está sendo glorificado e Ele não volta de qualquer forma, a palavra dele não volta vazia. Talvez a gente fique querendo saber o que a palavra de Deus não volta vazia. É quando você pensa, na hora de você estar falando com alguém, pensa que Deus está se manifestando e concluindo um grande projeto dele, através de uma simples frase que você fala. E aí você vai dar valor ao evangelismo, você vai dar valor à sua vida de proclamador, você vai dar a sua vida de ação. Você vai
entender a sua vida também de devoção, de parar para aprender sobre coisas que às vezes você pode sentar aí, ah, meu Deus, isso vai servir? Ah, meu Deus, isso vai servir? Vai. Vai te dar sustentabilidade para você continuar. Vai servir como pano de fundo para você também agir. Quando você pensar que está agindo sem nada te dando suporte, você vai pensar naqueles momentos que você parou para ouvir 2 horas de ensino da palavra, e você vai pensar nisso e você vai ver que, ai, como vale a pena. E mais ainda, você vai pensar que você estava fazendo aquilo porque Deus te proporcionou e disse para você, faça isso. Para e aprende. Você vai pensar como é que eram os ensinamentos de Jesus no monte, onde sentavam os discípulos à volta dele, e ele começava a ensinar e dar aquele sermão de não sei quantas horas. Entendeu? Você vai pensar em tudo isso. E aí você vai entender que tudo faz parte de um projeto muito maior. E Deus não está perdendo esse projeto de controle. E Ele está nos ensinando a observar o que Deus está fazendo para que a gente se sinta mais alegre, prazerosos. Porque a falta de prazer na nossa vida de evangelização está pautado em cima das diversas dificuldades que a gente está encontrando de entender que é Ele que está fazendo. E a gente está tentando buscar no outro uma motivação, onde a nossa motivação é saber que Deus está na igreja concluindo a obra dele missionária. Trabalhando tanto perto quanto longe. Isso nos dá prazer. Isso traz para a gente o entendimento de pertencimento sobre uma obra que é muito maior do que simplesmente a minha vida. E quando você tem esse senso de pertencimento, que a obra que você está envolvido é muito maior do que a sua vida, isso dá prazer a você, te dá satisfação, te eleva. E aí a gente pode cantar, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Isso te dá essa sensação de ir mais além, entendeu? É esse senso de pertencimento a uma obra que não está pautada em cima de nós mesmos. Uma obra de estar pautada em cima daquele que em todo tempo ele vinha construindo a escada da sua progressão. Progressivamente fazendo um trabalho onde ele já tem o começo e tem o fim de tudo pronto. E chamando o homem, não se desvie, participe comigo, não saia, eu sei. Sabe? E aquela coisa toda. Então, isso na base bíblica de missões, além de ser toda a Bíblia, a gente pode construir, a gente pode observar ela na vida nessas passagens, nessa etapa contínua que Deus sempre realizou e nunca deixou de realizar por causa da perdição do homem. Muito pelo contrário, em cada situação que o homem se perdia, ele construía uma plataforma de continuidade. Em cada situação que o homem, ele construía uma plataforma de continuidade, dizendo assim, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo Deus. Não perdendo o foco. Deus não perde o foco, nós perdemos. Deus não perde o foco. Deus tem um propósito e Ele não perde foco, nós perdemos, mas Ele não perde. E aí, quer encontrar o foco da sua vida em Deus de novo, continua seguindo Ele, fazendo o que Ele está nos ensinando, mandando, e a gente vai ver. E Ele não perde foco. E aqui são civilizações, situações, tempos diferentes, anos diferentes dentro do próprio Evangelho, e Ele continua sendo o mesmo que quer ver a glória de Deus se manifestando em todos os povos. Então, vamos fazer missões, vamos evangelizar. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.